Bom, gurias, vou começar a contar pra vocês, então, um pouco da minha história. Quem é a Letícia Rosa, quem era a Letícia Rosa, como eu cheguei aqui hoje, né? Com o meu salão, com o meu espaço, um sonho, como eu me tornei a Letícia Rosa. Ah, lá do, do início. Desde criança, a Letícia, a Letícia sempre foi uma menina extremamente vaidosa. Uma menina que vem de uma família muito simples, muito humilde e com mulheres muito vaidosas, né? Tanto do lado paterno quanto do lado materno. Eu cresci no meio de mulheres vaidosas, assim, que, lembrando, assim, o coração enche de saudade, sabe? Então, a Letícia, ela conviveu com... Eu convivi com a minha avó materna, pra vocês terem uma ideia, eu convivi com ela até os meus 30 anos. E eu nunca vi a minha avó levantar, ir no banheiro e não passar um batom. Minha avó sempre passou batom. E eu convivi com um lado paterno, com a minha madrinha, que é extremamente vaidosa, e a minha bisavó, que ela era uma senhora muito vaidosa. A minha bis, eu lembro que ela passava, o blush dela era o batom vermelho. Então são memórias afetivas que eu trago muito vivas ainda no meu coração e que me acompanham. Então, a minha mãe, sempre uma mulher mais vaidosa, apesar de eu ter crescido dentro da igreja adventista. Então, assim, eu era vaidosa até um certo ponto, né? E depois, ao decorrer dos anos, eu tinha mais ou menos, 12 anos. Até os 12 eu morava com a minha mãe, e meus 12 eu fui morar com o meu pai, e por opção minha. E nessa época, eu lembro que eu era tão vaidosa que as minhas unhas eu fazia, e eu aprendi a fazer a unha das amigas, da minha madrasta, da minha dinda, das tias, era eu que fazia. E na época era vídeo no YouTube que a gente olhava, né? E eu ficava olhando o vídeo de como fazer flores, como decorar a unha. Isso com 12 anos. Eu lembro que meu pai e a minha madrasta compravam umas revistinhas, unhas decoradas, de tanto que eu gostava. Os anos se passaram e eu fui cada vez mais me apaixonando pelo mundo da beleza. E eu fui me apaixonando pela parte das unhas. Então, com o apoio da família, eu fui estudando com o que eu tinha na época, que eram as revistinhas e os vídeos no YouTube. Mas não era uma profissão, eu só gostava. Eu cheguei a trabalhar em alguns comércios aqui na minha cidade. E ao decorrer dos anos, eu tive um incentivo de pessoas que foram fundamentais na minha vida, sabe? Me incentivaram super a ir pra salão, a fazer unha. Tinha tias que diziam que você leva todo jeito. Eu, não. Se passou alguns anos, eu fui morar sozinha. E aonde eu morava, a dona da casa onde eu morava, na frente, ela tinha um salão de beleza. E ela me via todos os dias passando com a maletinha nas mãos, que eu vinha pro bairro onde eu trabalhava, de manicure. E ela me fez a proposta: tu não quer trabalhar comigo? A minha filha vai sair de licença maternidade. Sem ter o mínimo de experiência em salão de beleza, eu disse que sim, que eu trabalharia com ela. E que eu era manicure. E eu não era manicure. Então, eu sempre fui uma pessoa assim que não sei, mas eu aprendo e eu vou fazer. Eu sempre fui muito determinada nas minhas coisas. Então, ali eu trabalhei com ela meio ano, fazendo unha. E aprendi a fazer sobrancelha, então, meio ano eu trabalhei no salão dela. Em janeiro, mais específico, na virada do ano, eu fui pra praia com o meu namorado na época. E lá, uma pessoa falou assim: vou te indicar pra um salão no centro de Canoas, que é na cidade onde eu moro. E eu, tá bom. Fui indicada, fui no salão, no centro de Canoas, que se chamava Camarim. Eu lembro que eu conversei com os proprietários. E a proprietária perguntou se eu fazia unha, design de sobrancelha e tal, e tudo. Eu disse que eu fazia, que eu sabia fazer, então. E eu fazia. E eu lembro que eu não tinha material pra trabalhar num salão daquele nível. Então, o meu namorado, na época, e a família dele, me ajudou a comprar um material pra mim trabalhar lá. E detalhe, eu não fiz teste pra ver se eu sabia mesmo fazer unha. Eu só conversei com ela, eu passei uma segurança tão grande pra proprietária que ela me contratou. Então, ali, em janeiro 2014, janeiro de 2014, janeiro de 2014, eu comecei a trabalhar, então, num salão no centro de Canoas. Eu comecei a trabalhar ali no final de 2013. Enfim, não vou lembrar da data certa agora. Mas eu comecei a trabalhar lá. Então eu fazia a unha. Eu tinha horário bem certinho pra chegar, horário pra ir embora, né? A gente tinha os nossos turnos, eu e as meninas. Trabalhei ali um tempo. Descobri que eu tava grávida do Pedro. E no tempo que eu tirei minha licença maternidade, o salão foi vendido. E eu não quis continuar lá, né? Eu quis me dedicar ao Pedro, ser mãe. E eu fiquei uns 2 anos, assim, sem fazer unha. Só me dedicando ao meu filho. E eu lembro que, geralmente, as coisas ensinam na minha vida sempre no início do ano. E eu lembro que foi uma virada de ano bem difícil pra nós. E eu falei que eu ia voltar a trabalhar. Só que eu não queria voltar pra salão de beleza. Eu queria trabalhar de outra forma. E na época tava muito em alta manicure a domicílio, aqui na minha cidade. Então eu comecei a fazer unhas a domicílio. A gente comprou material e tinha muito material, muito esmalte. Quem é cliente minha dessa época aí vai lembrar. Eu andava com 3 malas. Era uma mala gigante de material esterilizado. Era uma mala só de esmalte, uma mala só de pedras, que na época se usava muitas pedras. Então eu ia, né, meu ex-marido me levava, então, nas clientes pra atender. Eu cheguei a emocionar, só de lembrar dessa época. Foi uma época bem difícil, assim,
tu sair com 3 malas, tu entrar nas casas das pessoas que tu não conhecia, tu trabalhar numa mesa baixa, num lugar que tu não poderia estar atendendo, sabe? Então foi uma época bem difícil, mas eu não desisti. Era um sonho, né, trabalhar com beleza. Mas o meu grande sonho, desde adolescente, era trabalhar com cabelo. Mas a minha família não tinha condições financeiras para pagar um curso para mim. E o que eu recebia no trabalho de CLT, e o que eu recebia no meu trabalho de CLT e recebia nas unhas, não dava pra pagar o curso, que aqui era famoso o curso no SEDAC, ou no Embeleze. Então, por muito tempo, era meu grande sonho, mas eu não tinha condições. Nessas idas e vindas da nossa vida, eu tive a oportunidade de morar em Lajeado. E lá em Lajeado, novamente, em mais uma virada de ano, conversando com meu ex-marido, a gente chegou a um ponto que eu teria que voltar para salão de beleza. Eu precisava ir. E eu lembro que eu fui em 2 salões de beleza fazer entrevista. E um salão de beleza eu não simpatizei com a dona, não fechou, não, nada, sabe?